Então, essa... TV já está transmitindo. Então, confirmado o início da transmissão e havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Vou fazer a verificação do quórum através da chamada nominal de cada deputado e deputada membro da comissão, que deve responder confirmando a sua presença verbalmente. Deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente. Presente. Presente, deputado Adalberto Freitas. Deputado Emílio de Souza. Presente, deputada. Presente, deputado Emílio de Souza. Deputado Wellington Moura. Presente, senhora presidente. Presente, deputado Wellington Moura. Deputada Érica Malunguinho. Presente, deputada. Presente, deputada Érica. Deputado Alex Madureira. Presente, presidente. Presente, deputado Alex Madureira. Deputado Campos Machado. Presente, presidente. Presente, deputado Campos Machado. Deputado Estevão Galvão, corregedor. Presente, excelência. Presente, deputado Galvão. Estevão Galvão. Deputado... Não está presente. Deputado Balo Munhoz não está presente, está só a imagem, não tem como chamar. Solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Alex Madureira. Para que seja dispensada a leitura. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, deputado Emílio de Souza. Não, só para que conste também a presença da deputada Isa Pena, que hoje, que não é membro da comissão, está presente conosco. Presentes a deputada Isa Pena, o deputado Barros Munhoz, que está presente agora, e também presente o advogado, o deputado Roberto, desculpe, doutor Roberto Delmando Júnior. Solicito, então, a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. O deputado Alex pediu a dispensa, regimental a pedida de Vossa Excelência, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra, aprovado. Solicito, então, a dispensa da leitura. Por favor, eu peço que todos deixem o microfone desligado, só quando forem fazer a manifestação, para não dar interferência no som. Comunico aos senhores parlamentares que o procedimento abaixo foi oferecido ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Processo RGL 300/2021, representação da autoria das deputadas professora Bebel, deputada Marcialia, deputada Marina Elu, contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. Esse processo seguirá os trâmites deste Conselho, apenas para conhecimento. Vamos para o terceiro item, ordem do dia. Vamos analisar o juízo de admissibilidade, itens 1 e 3. Que será a deliberação sobre o recebimento das seguintes denúncias ou representações. Todos os membros do Conselho e o corregedor parlamentar receberam cópias desses procedimentos, bem como da defesa prévia apresentada pelos denunciados ou representados. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deputado Wellington Moura. Senhor presidente, em primeiro lugar, bom dia a todos os deputados. Só para me entender, em relação a quem pode participar virtualmente do Conselho de Ética. Se só os membros, pelo que o regimento interno da Casa, através de um ato da mesa do presidente, diz que somente os membros da comissão e os líderes de cada bancada podem participar. Eu vejo que, no caso, a deputada Isa Pena, ela não é líder e nem membro desta comissão, por mais que há um processo que é de suma importância para ela e para todos aqui que estão participando, mas eu gostaria de saber se ela pode participar virtualmente, se houve o presidente fez uma assinatura, autorizou,
ou se qualquer outro membro, qualquer outro deputado também poderá participar virtualmente. Nós temos duas instruções normativas, a 1 de 2019 e a 1 de 2020, que permite a participação dos líderes, das partes, e no caso do deputado, do advogado da parte, que também pode participar. É permitido pelo regimento. Em que local do regimento? Por favor, senhora presidente. É uma instrução normativa número 1 de 2019. Você está com a instrução aqui? Eu vou ver se eu consigo. Então, é a número 1 de 2019 e a instrução número 1 de 2020, que permite a participação de representantes do representado. Eu só pediria, senhora presidente, se é possível colocar no chat para a gente essa normativa, todos os deputados também podem... O senhor tem razão, deputado. Eu peço que a secretaria da comissão coloque no chat essa instrução normativa para que todos os deputados tenham acesso e conhecimento dessa instrução que permite a participação. Senhor presidente. Vamos, então, deputado Campos Machado. Senhor presidente, se eu não estou equivocado, a senhora acabou de ler a existência de uma outra representação contra o deputado Fernando Cury, assinada pelo deputado Bebel e outras? Na verdade, essa é apenas para conhecimento. Ingressaram com mais uma representação, as 3 deputadas que, conforme eu anunciei. Mas, no caso, essa representação, nós estamos dando apenas conhecimento dela, o processo foi autuado. Pela ordem de quem? Deputado Emídio? Presidenta, eu queria fazer um apelo ao deputado Wellington Moura, para que a gente não crie um problema desnecessário. Veja bem. Pela ordem, presidente. Momento, deputado. Presidenta. O deputado Emídio está com a palavra, podia terminar, por favor? Está vazando alguma coisa aqui, presidente. Eu queria fazer um apelo só para que a gente não fizesse um cavalo de batalha em torno de uma questão que realmente não merece. Primeiro, porque é muito ruim constranger um deputado a não participar de qualquer comissão, inclusive as comissões permanentes da casa. Os deputados vão lá, tem até voz, não tem voto. Né? Nós podemos até combinar que aqui não terão voz, enfim, mas, veja bem, nós temos até aqui presente um não deputado, que é o advogado da parte. Então, acho que cercear a participação de um deputado, e ainda, se não fosse por isso, a deputada Isa Pena é vice-líder da minoria, e também, se eu não me engano, a deputada Marina Elou, que eu já vejo aqui, deve ser líder também do Partido Rede. Então, eu apelo que a gente não prossiga nessa discussão. Pela ordem, senhora presidente, só porque eu fui citado. Deputado Emídio, apenas para organizar, para que nós tenhamos um encaminhamento normal, na hora da representação, a deputada poderá se manifestar quando o deputado tem direito a falar 10 minutos, que é o procedimento em paralelo, da mesma forma que rege as comissões. Senhor presidente. Deputado Campos Machado, alguém pediu antes, deputado? Presidente, eu não terminei minha questão de ordem. Essa nova representação, ela vai ser anexada à primeira ou nós vamos analisá-la? Eu acredito que deva ser apensada, porque o objeto é o mesmo, só que como ela ingressou agora, ela ainda está naquela tramitação normal. Primeiro, apenas vocês tomam conhecimento, vão encaminhar para cada um dos membros do Conselho uma cópia dessa representação, para que vocês tomem conhecimento. Aí vai seguir a tramitação como está seguindo essa daí. Assim que ela é autuada, nós encaminhamos uma cópia para cada deputado, para que depois ela siga na pauta na próxima reunião, para nós decidirmos pela admissibilidade ou não, ou decidir pelo apensamento dessa representação junto a essa representação que já está em andamento, cuja ação nós vamos discutir agora,
com relação à representação. E eu vejo que o deputado doutor Pela ordem. Roberto Valmont está querendo se manifestar, eu só pediria, doutor Roberto, o senhor Pela aguardar ordem, esse presidente. momento da representação Pela para a manifestação do Pela ordem. conforme a extração Mas eu normativa. não Com consigo... a palavra, deputado Estevão Galvão. Mas eu não consigo terminar minha questão de ordem, presidente. Pela ordem, Presidente, eu estou com... Vamos Presidente, seguir. Eu peço, eu estou por com a favor, pauta. o deputado, Eu estou com a pauta. Estevão Galvão. Hein, O presidente, deputado Campos Machado vai terminar a questão de ordem dele. Eu passo a palavra para Vossa Excelência. pois não. Essa nova representação, a comissão ainda vai admitir sua possibilidade ou não? É isso? Exatamente. Na próxima reunião, nós vamos discutir essa questão. Se já pensamos ou ele teria uma tramitação em paralelo. Particularmente, como o objeto é o mesmo, eu acredito que nós vamos entender que ela deve ser apensada, porque o objeto é o mesmo. Ok, deputado? Então, com a palavra, deputado... Mas vamos Pois apreciar não, ainda. deputado Campos. Mas vamos apreciar ainda. É isso? Vamos. Na próxima reunião. Com a Presidente. palavra, deputado Estevão Galvão. Presidente, Eu só peço, por favor, para que a gente presidente, siga um eu vídeo estou com a normal, pauta aqui. porque senão algumas intervenções que possam acabar postergando o nosso trabalho são questões que a gente já decidiu. Mas com a palavra... Questão de deputado ordem, Estevão Galvão. presidente. Questão de ordem, presidente. O deputado Estevão Galvão Presidente. tem uma questão de ordem e depois eu passo a palavra para Vossa Excelência. Não alongarmos. Eu estou com a pauta aqui em mãos e os itens 1, 2 e 3 é apenas para o recebimento das denúncias. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência para que iniciasse já e colocasse em votação o item 1, depois o 2 e depois o 3. Exato. E aí sim nós daríamos continuidade à reunião. Exato. Então, vamos seguindo. Vamos seguir, então, vamos seguir esse roteiro. Item número 1. Questão de ordem, Deliberar sobre o presidente. recebimento da Questão seguinte de ordem, representação. Eu tinha pedido a senhora, falou que eu ia falar, presidente. Deputado Adalberto Freitas. Olha só, em cima do que a senhora falou, presidente, nós estamos aqui do lado ouvindo e está uma bagunça, todo mundo falando, todo mundo com o microfone aberto, a gente acaba se confundindo. A senhora tem na sua equipe uma pessoa que tem acesso aí à plataforma do Zoom e ela pode desligar o microfone de todos e deixar só quem está falando. Todo mundo quer falar, ao mesmo tempo está uma bagunça isso aí. A senhora acabou de falar isso aí. Então, só peço para a sua equipe, por gentileza, que há essa possibilidade de ela desativar o som das pessoas que têm que ter o microfone ligado. É só um intuito de colaborar com a ordem, tá bom? Muito obrigado. Deputada Adalberto, o senhor tem toda a razão. Eu peço, por favor, todos desliguem o seu microfone, que só quando pedirem a palavra que façam a ligação, porque senão vai interferir o som, nós não vamos conseguir prosseguir dentro da normalidade. Pela ordem, presidenta. Deputado Emílio de Souza. É procedente a questão de ordem do deputado Adalberto, só que fica uma coisa, como é que o deputado que quer falar, como é que ele vai ser notado? Pelo chat? Ou levantar a mão, ou o quê? Precisamos combinar, porque senão... A sugestão que eu acho que fazer uma manifestação com a mão e a gente passa a palavra. Okay. Tá bom? Vamos seguir, senão nós vamos... Item número 1, que vai ser a questão da votação da admissibilidade. Item número 1, deliberar sobre o recebimento da seguinte representação. Processo RGL 7375-2020, representação de autoria do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, contra o deputado Douglas Garcia por suposta prática de crime. Vou comandar agora o processo em discussão. Questão de ordem, Não senhora presidente. Questão de ordem, quero fazer, em cima desse deputado Wellington Moura. Senhora presidente, é uma representação do CONDEP ao deputado Douglas Garcia. Eu gostaria de saber, no regimento interno, aonde fala que qualquer órgão, seja ele governamental, associação ou pessoa física, pode apresentar ao Conselho de Ética uma representação de denúncia para que possamos admitir ou não essa denúncia. Ele apresentou ao presidente
e o presidente encaminhou o conselho. Isso é possível para entendimento que você pode... Na verdade, as representações que vêm de órgãos externos são encaminhadas ao presidente e o presidente encaminha para o Conselho de Ética. Nesse caso, o procedimento foi esse. O presidente acatou, autorização do presidente e encaminhou para o Conselho de Ética. Então, houve o É consenso regimental. Então, vamos à votação? Em discussão. Não havendo quem queira mais se manifestar, está encerrada a discussão. Em votação. Questão Pois de não, ordem, deputado. eu Deputado não quero Wellington, barrar não... nada. Eu só quero entender, senhora presidente. Entender, eu acho que a gente pode. Com todo respeito, eu gostaria só de saber aonde está no regimento interno, que a senhora falou que está no regimento. Eu gostaria de saber aonde está no regimento interno. Deputada, exatamente o item do artigo, eu não tenho nesse momento, eu estou pedindo à secretaria que possa, ou à procuradoria, que possam responder durante o desenrolar, mas está regimentalmente, está acatada, porque foi acolhida pelo presidente e encaminhada nos termos regimentais para o nosso conselho. Então, vamos votar. Como vota, deputado, vamos... Deputado, desculpe, o que está vendo? Eu gostaria de entender como é que a gente vai votar uma coisa que a gente não sabe se está no regimento. É só essa dúvida. Se me mostrar no regimento, eu voto. Se não mostrar no regimento, como é que eu vou votar uma coisa que o CONDEP está apresentando? Então, se chegar um cidadão chamado Carlos da Silva Joaquim e apresentar um processo sobre qualquer deputado, nós vamos admitir isso? De ordem. Por favor, só um minuto. A gente aprova. De ordem, presidenta. Não é em relação a deputado, nada. Estou em relação a qualquer pessoa ou entidade externo apresentar uma denúncia a qualquer um deputado, e a gente não sabe onde está no regimento isso, senhora presidente. Questão de ordem, presidente. Para responder à questão do deputado Wellington Moura, eu peço para o doutor Camura, o procurador Comura, possa se manifestar, abrir o microfone e responder, por favor, em qual item está programado isso. Eu só pediria que são questões que já, de certa forma... Pela ordem, deputado Emílio de Souza. Presidenta, eu só queria fazer novamente uma ponderação. Eu não sei se está no regimento ou se não está, como levantado aqui pelo nobre deputado Wellington Moura. Ocorre que, deputado, eu também acho que não pode ser qualquer um monta, eu acho que tem que ter um mínimo de representatividade. Também o regimento, se não tiver, provavelmente ele não proíbe que a Assembleia ou o Conselho de Ética possa apreciar uma matéria. E ainda mais o presidente tendo encaminhado. O que eu apelo a Vossa Excelência é o seguinte: no caso do CONDEP, se trata de uma instituição criada por lei estadual, um órgão do próprio governo do Estado, criado por lei, aprovado pela Assembleia. Então, eu penso que, nesse caso, muito embora possa não estar claro no regimento, me parece uma questão absolutamente legítima. Questão de ordem, presidente. Deputada Érica Malunguinho. A ponderação que eu gostaria de fazer é que eu acho... Em votação. Eu observo... Dá licença, deputado Estevão Galvão. Presidente, rapidamente... Nós estamos em votação. Questão de ordem, deputado Estevão Galvão. Em relação à demanda do deputado Wellington Moura, eu sugiro, Wellington, que acate, porque, inclusive, nós devemos respeito à presidenta da Comissão do Conselho de Ética, sua assessoria que está aí prontamente dando as informações necessárias, e que, caso haja alguma incompatibilidade entre isso que está sendo dito e o regimento interno, obviamente é possível pedir a invalidação do processo, né, da admissibilidade. Então, peço parcimônia nesse momento. Pode dar licença, deputado. Vamos prosseguir. Dá licença, deputada Érica. Nós estamos tumultuando a reunião. Vamos voltar ao seguinte: no chat está a resposta. Eu vou colocar em votação o item número 1. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Como vota o deputado Adalberto Freitas? Como vota o deputado Adalberto Freitas? Questão de ordem, senhora presidente. Como vota o deputado Emílio de Souza? Meu voto é favorável. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Quem está apresentando a questão de ordem? Questão de ordem, com o regimento deputado na mão. Alex Moreira. Tá? Se a senhora pegar o artigo de número 19 do nosso regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Diz assim o artigo 19. A apuração de fatos e de responsabilidades previsto nesse Código poderá, quando sua natureza assim exigir, ser solicitada ao Ministério Público ou às autoridades policiais, por intermédio da mesa diretora da Assembleia. Está muito claro aqui, dizendo Ministério Público e autoridades policiais. Outros órgãos não estão citados no regimento interno. Então, eu acho que nós não deveríamos votar isso aqui, porque não está no regimento. Excelência. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, Excelência. Excelência, a discussão já é matéria vencida. Nós estamos em votação. Por favor. Não é, desculpe, a questão não é matéria vencida. Presidente, pule esse item, senhora presidente. É um item. Peça que o procurador responda. O procurador não se manifestou. Eu gostaria que o procurador, doutor Kimura, se manifestasse. Caso não houver manifestação, pula o item. Vamos colocar para outra pauta. Acho que tem temas mais importantes, como o caso da deputada Isapena. Vamos para o caso da Isapena, mas vamos pular um item em que não há, tanto da parte do regimento interno, não fala nada sobre isso, do CONDEP, ou qualquer outro órgão, como também sobre... Apesar do deputado Wellington, apesar da resposta estar no site, eu peço que o doutor Carlos Dutra possa entrar, abrir sua câmera e de responder a questão de ordem do deputado Wellington Moura. Por favor. Deputada, aqui é a Iris, da Procuradoria também. Poderia responder essa questão? Eu que estou respondendo no chat. Perfeito. Bom dia a todos. Na verdade, o regimento interno, no artigo 14, parágrafo único, item 8, determina que compete à mesa, é competência da mesa, deliberar sobre representação oferecida contra parlamentar para posterior encaminhamento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então, nesse caso, passou pela mesa, teve já um parecer, inclusive, da Procuradoria posicionando todos esses artigos e essa possibilidade, e a mesa deliberou e deve ter mandado para o Conselho. Nós não acompanhamos, né, depois, mas deve estar no Conselho. E o artigo 14 do Código de Ética e Decoro permite que a mesa encaminhe para o Conselho esse tipo de representação. Então, seria isso que a gente tem a informar no momento. Respondida essa questão, vou colocar em votação o item número 1. Pela ordem, senhora presidente. Como vota o deputado? Como vota quem? Deputado? Eu só quero receber, como acho que todos os deputados aqui, esse expediente da mesa, que nós não recebemos. Então, só para deixar claro que a gente não vai engolir qualquer coisa aqui, não. Pode ser feito? Pode. Eu quero saber o porquê, onde está e como é. É um direito meu. Então, esse expediente seja enviado para todos os deputados. Excelência. Pela ordem. Excelência. Excelência. Alex Madureira, esse expediente, antes de ser colocado em votação, ele foi encaminhado cópia para todos os deputados. E eu acho que agora vamos votar, porque senão nós vamos estar complicando uma situação resolvida. Item número 1, como vota o deputado Adalberto de Freitas, em votação. Como vota o deputado Adalberto de Freitas? Eu voto pelo não recebimento. Como vota o deputado Emílio de Souza? Quantos votos? Como vota o deputado Emílio de Souza? Faça sinal, deputado, seu microfone está desligado. Positivo, vota sim. Como vota o deputado Barros Munhoz? Sim, pelo recebimento. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu me abstenho, senhora presidente, por não ter essa informação da Procuradoria. Eu voto pelo acolhimento. Como vota o deputado delegado Olim? Não está presente. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Eu voto pelo recebimento. Como vota o deputado Alex Madureira? Como vota o deputado Alex Madureira, não está presente. Como vota o deputado Campos Machado? Pelo critério da admissibilidade, já a jurisprudência na comissão, eu voto sim. Como vota o deputado Estevão Galvão? Pelo acolhimento. Pelo acolhimento. Pelo acolhimento. Pelo acolhimento.
uma abstenção, um acolhimento, um não recebimento e seis recebimentos. Foi acolhido essa deliberação, essa representação. Item número 2. Esse item número 2, antes de nós votarmos a admissibilidade do item 3, esse Conselho deve deliberar sobre o pedido de suspeição apresentada pelo deputado Isa Pena contra o deputado Alex de Madureira, apenso ao processo RGL 7862 de 2020, que é a representação de autoria da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. Eu estou antecipando esse item segundo, porque como no item 3 nós vamos votar, nós precisamos primeiro votar a questão da suspeição do deputado Alex de Madureira. Em discussão, o item número 2. Não havendo... Deputado, com a palavra, deputado Alex Madureira. Senhora presidente, só uma questão aqui. A senhora não pode pular item. Eu pulei, é o item 2. Peço uma questão de ordem, senhora presidente, sobre esse item. Deputado Wellington Moura. Senhora presidente, eu gostaria só de saber se tem uma resposta da Procuradoria... Excelência, pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. No momento do deputado com a palavra, o deputado Wellington Moura. Não vamos tumultuar, por favor. Deputado Wellington Moura. Senhora presidente, eu gostaria só de saber se há uma declaração da Procuradoria da Assembleia sobre a questão desse requerimento. Se cabe a uma deputada querer retirar ou não um deputado que foi que foi aprovado nessa comissão, primeiro pela sua bancada, tinha parte da bancada, pela sua bancada direito a fazer parte dessa comissão, e se qualquer outro deputado pode fazer um pedido desse. Eu quero Deputado, com relação ao pedido, qualquer deputado pode fazer, ser aprovado ou não, uma decisão que nós podemos tomar agora. Em discussão, item número 2. Em votação, não havendo alguém que queira discutir, em votação, como voto o deputado Adalberto de Freitas. Não, senhor presidente. Como voto o deputado Adalberto Freitas. No item 2, eu voto pelo não recebimento. Como voto o deputado Emílio de Souza. Deputado Campos Machado, estamos em votação. Nós estamos, só para esclarecer, o deputado Campos tinha pedido questão de ordem antes. Excelência, pela ordem, senhora presidente. Oi. Deputado, doutor Roberto, nesse momento... Presidente, uma questão de ordem. Uma questão de ordem, presidente. É que nesse momento de votação, não comporta a regra. Nós estamos em votação. Se ele falar, eu vou querer falar também. Se ele falar, eu vou querer falar também. Nós estamos em votação. O deputado Adalberto de Freitas já votou. Deputado Emílio de Souza, como vota Vossa Excelência? Nós estamos votando, só para esclarecer, nós estamos votando aqui a suspeição... O item número 2, com relação a quem votar. Sim, entende que o processo do deputado, que o deputado Alex Madureira não deve ser excluído da comissão. Quem votar não, entende que ele deve permanecer, porque não tem nenhuma suspeição nesse momento com relação à participação dele. Entendi. Vamos continuar a votação. Como vota o deputado Emílio de Souza? Presidenta, com todo o respeito que merece o deputado Alex Madureira, nesse caso, eu acho que ele não deveria participar da votação. Então, o senhor vota? Sim. Vota sim. Como vota o deputado Marcos Munhoz? Eu entendo que ninguém pode sofrer uma exclusão, razão pela qual eu voto pelo não acolhimento. Como vota o deputado... Eu voto pelo não acolhimento. Como vota o deputado Wellington Moura? Pelo não acolhimento, senhora presidente. O deputado vota não. Como vota o delegado Olim? Voto não. Não, vota não. Como vota a deputada Érica Malunguinha? Como vota a deputada Érica Malunguinha? Um minuto, presidenta. Eu voto sim, porque o deputado Alex Madureira... Desculpe, deputado, é sim ou não, porque já passou o momento da discussão. Como vota o deputado Alex Madureira? Voto não, senhora presidente. Como vota não? Como vota o deputado Campos Machado?
Senhor presidente, eu queria discutir. Não pude discutir. Desculpe, deputado, mas é que já passou o momento da discussão. Não, mas eu pedi, mas eu voto não. Vota não. Desculpe, mas eu não tinha visto. Deputado Estevão Galvão, como vota? Voto não, excelência. Vota não. Qual é a votação? Voto é não. 8 votos pela não admissão e 2 votos por sim. Então, fica não atendida a pretensão do requerimento. Vamos agora para o item número 3. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, deputado Emílio de Souza. Eu sugiro a Vossa Excelência que, nesse momento, atenda a questão de ordem formulada pelo advogado Roberto Delmanto. Pode falar, deputado. O doutor Roberto tem a palavra. Deputado, desculpe, doutor Roberto Delmanto, o senhor pode ter a palavra por 10 minutos. Está desligado o microfone dele. Ligou. Está ligado o microfone do advogado, doutor Roberto Delmanto. Pela oportunidade, só um minutinho, presidenta. Pois não. Obrigado. Ele não pode falar, senhora presidente. Obrigado, eminente. Deputado Roberto, doutor Roberto, por favor. Um momento, doutor Roberto, só para a palavra do deputado Barros Munhoz. Só um segundinho. Perfeito. Em primeiro lugar... Vossas Excelências estão me ouvindo? Vossas Excelências estão me ouvindo? Olha, eu gostaria, doutor Roberto, posso fazer uma colocaçãozinha, por favor? Antes de mais nada... Estão me ouvindo? Eu estou. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Alô, doutor Roberto, o senhor está me ouvindo? Deputado Barros Munhoz. Pode falar, deputado. Eu posso falar ou ele? Pode, deputado Barros Munhoz, com a palavra. Pois não, eu queria dizer o seguinte, presidente, ele tem a palavra Muito bem, pela ordem. Agora eu vou me manifestar. O seguinte, eu pedi a palavra pela ordem, excelências, porque a defesa opôs a exceção... questão de ordem, presidente. É uma questão de ordem, presidente. A eminente deputada Érica Uma questão de ordem, presidente. Pelo fato... Questão de ordem, presidente. Já ter se questão de ordem, manifestado presidente. publicamente... Questão de ordem, presidente. Pelo recebimento desta presidente, uma questão de ordem. Em suas redes sociais. O doutor Roberto Delmanto, doutor Roberto, eu pediria para o senhor aguardar um momento, porque apresentaram... Em várias publicações... Corta o microfone dele, presidente. Doutor Roberto, nós estamos agora com 2 questões de ordem. O deputado Barros Munhoz, com a palavra o deputado Barros Munhoz. Por favor, você pode segurar o microfone dele, presidente. O microfone dele. Provavelmente o doutor Delmanto não está nos ouvindo. Eu acho que a senhora precisava resolver um problema técnico primeiro. Então, nesse momento, a senhora cortaria o microfone dele até resolver o problema técnico dele nos ouvir. Enquanto isso, ouvimos o deputado Barros Munhoz. Já está cortado. Com a palavra, o deputado Barros Munhoz. Por favor, com a palavra, o deputado Barros Munhoz. Presidenta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu reputo como cabível. O senhor é filho ou neto do doutor Dante Delmanto? Por favor, doutor Roberto. O senhor me ouviu, doutor Roberto? Abriu o microfone do advogado. Tudo bem. Eu só queria dizer, presidenta, que agora... Realmente, ele poderia até fazer uma breve intervenção, mas é só se manifestando sobre o item 2. Já votamos. Agora vamos para o item 3. Aí talvez caiba alguma argumentação dele, mas vamos para o item 3. Vamos para o item 3, já está votado. Com a palavra, o deputado Campos Machado. Senhora presidente, meu Deus do céu, nós estamos em processo de votação, já votamos. Eu não pude fazer as minhas observações, não tem cabimento abrir a palavra para quem quer que seja agora. Tem um processo de votação, senhor presidente. Perfeito, Campos. Vamos encerrar a votação desse item. E peço que você anuncie o resultado. Já anunciou. Já anunciou o resultado, Campos. Então está resolvido essa questão, passou por 3. O resultado da suspeição já foi anunciado pela presidenta. Então passamos por item 3, então. Não, mas a questão que ele tinha pedido é uma questão de ordem anterior. Mas meu irmão, nós já encerramos esse capítulo. Vamos Nós vamos agora para o item número 3.
deliberar sobre o recebimento da seguinte representação. Processo RGL 7862-2020, representação de autoria da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. Nós vamos em discussão a questão, esse item da pauta. Não havendo quem queira manifestar-se, está encerrada. Pela ordem, Pela ordem, presidenta. Pela ordem. Pela ordem. Deputado Emílio de Souza. Eu queria fazer aqui, nesse momento, eu acho que assiste a razão o deputado Campos e o deputado Barros, mas nesse momento nós já estamos julgando a admissibilidade. Sim. Acho que não ouvir o advogado, ele sujeita, pode-se alegar cerceamento de defesa. Agora ele pode falar. Agora ele pode. Eu acho que Vossa Excelência deveria conceder um tempo breve de 5 minutos, alguma coisa para ele falar sobre esse assunto, sobre a admissão. Perfeito. E aí nós debatemos. Na verdade, deputado Emílio... Eu queria deixar ele falar antes dos deputados para que a gente possa nos pronunciar depois. Perfeito. Deputado, eu ia dar a palavra para o doutor Roberto Delmanto exatamente agora, porque agora é em processo de discussão. Perfeito. É que não me deram oportunidade de falar, porque tumultuou todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo. Então, com a palavra, o doutor Roberto Delmanto, que é permitido, antes que questionem, por favor, antes que questionem, é permitido pelo regimento que a apresentação da defesa tenha a palavra por 10 minutos. Por favor, sem tumulto, a palavra agora com o doutor Roberto Delmanto por 10 minutos. Eminente senhora presidente, doutos deputados estaduais, antes de mais nada, é uma grande honra me dirigir a vossas excelências. Eu gostaria de salientar que na resposta preliminar, nessa defesa preliminar que eu fiz em nome do deputado Fernando Cury, eu estou arguindo a suspeição da eminente deputada Érica Malunguinho pelo fato dela publicamente, na sua rede de Instagram, ter se manifestado pelo recebimento desta acusação, desse juízo de deliberação. Publicamente, eu juntei na defesa postagens dela defendendo o imediato recebimento desta acusação antes de ouvir a defesa. E juntei hoje, encaminhei por e-mail hoje, antes dessa sessão, para a eminente senhora presidente, uma coletânea de manifestações públicas da eminente deputada Érica Malunguinho, do deputado Carlos Gianazzi, da deputada Mônica Simões, nesse sentido de que Fernando Cury é culpado, Fernando Cury tem que ser expulso, tem que perder o mandato. Então, a eminente deputada Érica Malunguinho se manifestou publicamente pelo recebimento desta queixa, prejulgando o caso antes de ouvir a defesa. E isto viola todos os princípios de juiz natural. Não é a questão de ter sido ou não arrolada como testemunha no Ministério Público, e também o foi, que isso foi superado por essa eminente comissão na votação anterior, mas a questão dela ter realmente prejulgado o caso. Portanto, se ela já manifestou publicamente pelo recebimento desta queixa, esta defesa fica realmente constrangida, cerceada, de falar a um eminente membro desta comissão que já se decidiu publicamente. Portanto, todo juiz, isso se aplica aos procedimentos administrativos que têm natureza punitiva, tem que manter a discrição. Inclusive, o artigo 28 aqui do Código de Ética e também da Instrução Normativa diz que todos os membros devem ter discrição em comentar os casos que estão sob julgamento. É a mesma coisa que ter um juiz falando, não, o acusado é culpado e depois vai julgar o recebimento dessa denúncia. Portanto, eu venho arguir aqui, como fiz na minha defesa, a exceção de suspeição pelo pré-julgamento público, notório, indefensável, que a eminente deputada Érica Malunguinho já fez, e também foi feito pelo deputado Carlos Gianazzi e pela deputada Mônica Simões. Então, eu venho arguir isto, espero de vossas excelências um julgamento sereno, um julgamento sem politização, um julgamento
que leve objetivamente os fatos e que possa, se for recebida esse início de processo, que eu possa ter o direito de ouvir as 8 testemunhas que arrolei para mostrar quem é o deputado Fernando Cury, os projetos que ele aprovou nessa casa, todo o trabalho que ele vem realizando em prol da população de São Paulo, respeitando o mandato, e mais, um homem que sempre respeitou as mulheres em sua vida, um homem em toda a sua vida, a sua chefe de gabinete é uma mulher, porque a partir do momento que vossas excelências tenham o conhecimento de quem é, qual é a história do deputado Fernando Cury, vossas excelências poderão apreciar com mais parcimônia as imagens lá veiculadas, entender o aspecto subjetivo do que está por trás disso, para melhor compreender a defesa do deputado Fernando Cury. Porque quando se acusa uma pessoa, se vê o passado dessa pessoa. O passado diz muito das nossas atitudes. Uma pessoa que, com reputação ilibada, que nunca teve uma queixa de quem quer que seja. Imaginem vossas excelências com a notoriedade que esse caso ganhou. Repórteres investigativos já telefonaram para todas as mulheres neste país que já possam ter tido algum contato com o Fernando Cury. Não há nenhuma queixa, absolutamente, só elogios e respeito. E é importante para a defesa fazer esta prova para que esse julgamento possa levar em consideração todo o aspecto do deputado Fernando Cury. Uma pessoa não é simplesmente um ato, ela é, sobretudo, também a sua história de vida. E eu faço esse apelo a vossas excelências, portanto, que seja garantida o direito de defesa, que durante a instrução, em havendo o recebimento dessa denúncia, a defesa possa depois falar por último, se dirigir a vossas excelências, enfim, que nós tenhamos um processo justo, um processo sereno, um processo técnico e que seja garantida ampla defesa e, sobretudo, com o impedimento, reconhecimento da suspeição por prejulgamento da nobre deputada Érica Malonguinho. Eu agradeço a atenção de vossas excelências e resto por aqui. Questão de ordem, presidenta. Questão de ordem. Pela ordem, deputada Érica Malonguinho. Eu preciso fazer minha defesa, começando que isso não causa, doutor Roberto Delmont, impedimento algum, porque eu não sou relatora desse caso. E isso não se aplica quando a decisão é unilateral. Essas duas questões são muito importantes, não quando eu sou colegiada. De outro modo, eu tenho interesse sim na causa, porque todo mundo tem que ter lado, ainda mais numa dimensão política como essa. Da mesma forma que você sugere minha suspeição, a gente poderia sugerir a suspeição do deputado Alex de Madureira pelo fato dele estar presente no ato da denúncia da infração, tanto quanto o delegado Olim, que, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, ele fala que o deputado Cury é um cara gente boa, mas foi um imbecil infeliz e diz que Isa Penha é uma pessoa complicada. Existe um pré-julgamento aí feito pelo delegado Olim. Além disso, ainda está noticiada nessa mesma matéria da Folha que 15 deputados da Assembleia Legislativa foram com adjetivos nada agradáveis ao gabinete do deputado Fernando Cury, adjetivos nada elogiosos, segundo a Folha, para falar da deputada Isa Penha dentro do gabinete do deputado Fernando Cury. Seria interessante, talvez, se nós fizéssemos uma investigação realmente apurada para saber quem está lá, quem tem lado, quantos desses deputados estão aqui no Conselho de Ética. Então, pedir minha suspeição é, sim, já tensionar esse julgamento para o lado que vocês intencionam. E, assim, cabe a mim, cabe, na verdade, a Assembleia, me tirar desse lugar é deslegitimar a decisão da Assembleia Legislativa, que, por meio de um voto em plenário, colocou a mim e Gianazzi na cadeira do Conselho de Ética, contando com a nossa lisura e com a nossa independência nos julgamentos dentro do Conselho de Ética. Ademais, diversos foram os casos aqui que parlamentares do mesmo partido votaram contra ou a favor dos seus colegas de partido. Então, assim, o seu pedido, não é nada razoável de acordo com o histórico, com a lisura e com a independência dessa comissão, para além, enfim,
dos debates que estão sendo trazidos aqui por conta da pauta do deputado Fernando Cury e da deputada Isa Pena. Senhor presidente. Um momento. Tem 2 inscritos, pelo que eu vi aqui, o deputado Barros Munhoz e depois o deputado Campos Machado. Com a palavra, e o deputado Olim também está pedindo a palavra? Aí o deputado Adalberto Freitas em seguida. Então, primeiro o deputado Barros, depois o deputado Campos, depois o deputado delegado Olim, depois o deputado Adalberto Freitas. Pode falar, por favor, deputado Barros. Presidente, eu queria muito rapidamente, eu tinha formulado a pergunta se ele é filho ou neto do inesquecível Dante Delmanto, para prestar uma homenagem a esse que foi um dos maiores criminalistas da história do Brasil. Mas eu queria dizer o seguinte, presidenta, para o andamento correto da questão, o momento de discutir esse questionamento, eu liminarmente já repeti, nós não somos aqui juristas julgando, nós temos que observar o direito, observar as práticas do judiciário, mas somos deputados. Aqui, nós não temos a obrigação de ficar calados, nós temos a obrigação de falar, a obrigação de expor o nosso pensamento. O voto secreto é uma excrescência que nesse parlamento nós já excluímos. Aqui não se vota nem para presidente da casa mais secretamente. Então, o deputado tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que ter opinião, é diferente, não pode ser o mesmo rito do judiciário. Mas eu acho que isso é depois do acolhimento ou não, porque se a representação não for acolhida, não tem sentido nós ficarmos discutindo isso. Vamos votar primeiro o acolhimento ou não, depois vamos discutir essas questões. Aí vamos entrar na discussão realmente, onde caberão todas essas colocações. É a minha posição, presidenta, que a gente entre já na votação do acolhimento ou não. Com a palavra, o deputado Campos Machado. Em seguida, o deputado delegado Olim. Senhor presidente, com todo o respeito que tenho pelo deputado Roberto Delmanto, como diz o meu amigo, irmão deputado Barros Munhoz, é neto de um homem que serviu de exemplo para a minha vida, de advogado criminalista, foi um exemplo para mim, um espelho para mim, mas eu, desde já, pelos mesmos argumentos expedidos pelo deputado Barros Munhoz, eu não vejo nenhum sentido em excluir ou admitir a suspeição da deputada Malonguinho. Portanto, desde já, antecipo meu voto. Sou contra a suspeição da deputada Érica Malonguinho. Ela é uma política, ela foi eleita em circunstâncias especialíssimas, enfrentou todos os desafios possíveis e imagináveis que existem na nossa sociedade, e tenho certeza, quando ela for votar, ela vai votar com a consciência dela. Portanto, senhor presidente, essa é a minha opinião, é a minha manifestação. Com a palavra, o deputado delegado Olim. Questão de ordem, viu, presidenta? Primeiro, vou cumprimentar o meu amigo doutor Roberto Delmanto e eu faço as minhas palavras, as palavras do Barros e do Campos. É o que eu ia falar. Também acho que a deputada ela tem intimidade de falar o que ela pensa. Por isso que a deputada foi votada pelo povo. Completamente diferente, desculpa, doutor Roberto, dentro dos juristas, dentro do mundo aí jurídico, ok? Só isso, deputada. Obrigado, viu, presidente? Com a palavra, o deputado Adalberto Freitas. Presidente, só queria manifestar aí uma situação que ocorreu comigo referente a esse mesmo processo. O que a gente está tendo um pouco de exagero, né? Aí por parte até mesmo de algumas pessoas sobre esse processo. Eu quero relatar, até para a senhora e para todos os deputados que estão ouvindo, em sessão plenária do dia 3 de fevereiro, eu estava no plenário do pequeno expediente, onde fui aí interpelado pela deputada Isa Pena, perguntando qual seria o meu voto nessa comissão, se ia admitir ou não o processo. E eu não respondi nada porque sei que o fórum não era o fórum adequado para discutir. E fui fazer a minha fala no pequeno expediente sobre ações que eu fiz do meu mandato
como todo parlamentar tem esse direito de fazer. Não contente, a deputada Isapena interrompeu a sessão plenária. Eu vou fazer questão de mandar o vídeo para todos os parlamentares aqui dessa comissão, exigindo que em plenário, em sessão plenária, que não tem nada a ver com a comissão de ética, exigindo que eu desse a minha resposta se ia admitir ou não o processo. Então, eu acredito assim, que existe aí o rito que tem que ser respeitado do processo como um todo, né? Mas também tem que existir um pouco de bom senso por parte das pessoas envolvidas nesse processo para que não haja esse tipo de excesso, né? de achar que tem direito, de cobrar de um parlamentar, que tem o mesmo direito dela, de interromper o parlamentar num lugar que não tem nada a ver com a comissão de ética e pressionar, me constranger perante as câmeras de transmissão da TV Alesp, já para antecipar meu voto. Então, assim, tudo bem, há um processo, vamos passar por isso, vamos, mas sem exagero. É isso que eu queria deixar registrado aqui e vou pedir para a minha assessoria mandar para todos os parlamentares aqui do Conselho de Ética esse evento que aconteceu no dia 3 de fevereiro, que eu fui desrespeitado pela deputada Isapena em plena sessão plenária. Muito obrigado, pela presidente. Ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Emílio de Souza, depois a deputada Isapena. Senhores deputados, senhora deputada, deputadas, eminente advogado Roberto Delmanto Júnior, eu queria, por primeiro, argumentar aqui com o nossos decanos, deputado Campos Machado e deputado Barros Munhoz. Vocês sabem, os dois, que eu tenho dificuldade de divergir de vossas excelências por conta de tanta sabedoria acumulada. No entanto, nós estamos diante de uma situação que é o seguinte, eu também acho, nós não temos que trabalhar, Barros, com o rigor, nós não precisamos ter o rigor do Poder Judiciário, com seus prazos, com seus ritos. No entanto, é bom que se observe um mínimo de equanimidade no direito das partes de falarem, de serem ouvidas, exatamente para que a comissão, depois, o Conselho, ao final desse processo, não seja acusado de qualquer parcialidade, de qualquer cerceamento de defesa. Veja bem, nós procedemos à votação da suspeição do deputado Alex de Madureira, formulado pela deputada Isapena. Agora, nós temos um novo pedido de suspeição formulado não pelo advogado, formulado pelo advogado representando o deputado Fernando Cury. Então, muito embora a minha opinião seja absolutamente igual à do Campos, dos demais que já expuseram aqui, acho que não cabe suspeição, mas eu acho que o rito, nesse caso, nós deveríamos proceder à votação. Proceder à votação da suspeição da deputada Érica para que o tratamento seja isonômico a ambos, entendeu? Então, eu faria isso antes de iniciar a votação do processo em si. E ao advogado, doutor Delmanto, apenas para dizer o seguinte, aqui ninguém está julgando a vida pregressa do deputado Fernando Cury, sabe? Do seu comportamento de família, das suas relações, da maneira como ele se relaciona. Aqui nós estamos julgando um fato da vida dele, né? Um fato que aconteceu e que cabe a esse conselho julgar. Portanto, o juízo de valor aqui é sobre o fato ocorrido, denunciado, acompanhado pela sociedade, e sobre esse nós teremos que nos pronunciar, independente do comportamento anterior dele em qualquer outro fato. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Isapena. Obrigada, presidenta. Olá a todos os colegas. Quero já, de antemão, falar que concordo com os deputados que me precederam do ponto de vista jurídico, no sentido de que justamente analisar que essa não é uma instância jurídica, portanto, não recai sobre nós as mesmas obrigações, né, ou sobre os participantes aqui do Conselho de Ética. Bom, dito isso, apenas para dizer que acho que é importante para o deputado Adalberto que fique claro que até o próprio delegado Olim falou que todos os deputados têm o livre direito de expressão. Assim como eu posso, sim,
te cobrar o microfone, você também pode responder e se reservar o direito de não se pronunciar como você assim o fez. E tudo bem, foi uma discussão. Agora, deputado, se você está tão sensível assim, porque uma deputada te cobrou um pouquinho assim, mas te apertou um pouquinho ali no microfone, imagina se você tivesse sido encoxado em plena Assembleia, ao vivo para o Brasil ver. Eu acho que você estaria muito mais sensível, hein? Então, fique tranquilo. Se o senhor se sentiu desrespeitado, eu peço desculpas sem problema nenhum. Mas que fique claro que eu exerci o meu direito de fala, o meu direito de expressão, assim como você exerceu o seu quando escolheu não se pronunciar. Eu não sabia que o deputado era tão sensível. Da próxima vez eu vou falar com mais carinho. Tá bom, deputado? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adalberto Freitas. Gostaria de dizer à deputada Isapena que eu não preciso de carinho, eu preciso de respeito. Só isso. Assim como eu sempre a respeitei, gostaria de ser respeitado. Só isso. Muito obrigado. Eu queria ponderar o seguinte, a todos os componentes do Conselho, a seguinte, em relação à questão de ordem do deputado Emídio, e nós estamos no processo de votação. Eu proponho, se todos concordarem, votamos agora, junto à admissibilidade ou não, e também, juntamente, votamos com a relação à suspeição ou não da deputada Érica, como votamos a suspeição do deputado Alex Madureira, para que não haja amanhã nenhuma alegação em relação à permanência e o voto... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Estevão Galvão. Presidente, o doutor Roberto Delmanto foi perfeitamente correto, está no papel dele como advogado. A Malonguinho também fez as colocações dela. Eu acho que hoje nós estamos votando o acolhimento ou não. Essa história de suspeição, se for o caso, deverá constar na próxima reunião. Hoje vamos votar o acolhimento. Se todos concordarem, então vamos continuar o processo. Nós já tivemos, pela ordem, deputado Emídio de Souza. Eu quero me dirigir ao meu querido colega corregedor, respeitadíssimo deputado Estevão Galvão. O que eu quero, Estevão, é preservar a igualdade de direitos. O caso do do deputado Alex, foi votado antes da admissibilidade. Então, porque se votar que a deputada, supondo que a deputada Érica seja considerada suspeita, ela já não participaria nem da admissibilidade, entendeu? Então, eu acho que, por prudência, deputado, seria o melhor votar já antes da admissibilidade, como fizemos com o deputado Alex. Desculpe, deputado Estevão Galvão, eu entendo a ponderação de Vossa Excelência, mas eu não quero que amanhã se questione a questão da votação. Nós estamos aqui com a presença da defesa do deputado Fernando Cury, e em nome de um questionamento, de uma possível anulação de uma votação, questionamento por conta da suspeição, se todos concordarem, nós podemos votar. Não entendo, sim, com relação à admissibilidade, e sim ou não com relação à suspeição da Érica Malonguinho, para que não haja nenhum questionamento com relação ao voto da deputada. Todos concordam? Então, vamos iniciar a votação. Como vota o deputado Adalberto de Freitas com relação à suspeição da deputada Érica? Eu voto igualmente, votei no item 2 sobre o nosso nobre deputado aí, esqueci o nome dele agora, mas eu voto pelo não recebimento. E com relação à admissibilidade do processo da deputada Isa, vota sim ou não? Eu voto pelo recebimento, voto sim. Vota pelo recebimento. Como vota o deputado Emídio de Souza? Presidenta, eu voto não à suspeição da deputada Érica e sim ao recebimento da denúncia contra o deputado Fernando Cury. Como vota o deputado Bárbara Munhoz? Exatamente como votou o querido colega e deputado Emílio de Souza. Eu voto sim ao recebimento da denúncia e voto não à suspeição da deputada Érica Malonguinho. Voto também não à suspeição da deputada Érica e sim à admissibilidade do processo da deputada Isa Pena. Como voto o deputado Wellington Moura?
Senhora presidente, respeitando a democracia e também a deputada Érica, eu acho que ela está no seu direito de se manifestar. Eu voto pelo não acolhimento do processo dela, que está sendo colocado agora, e voto pela admissibilidade do processo do deputado Fernando Cury. Como voto do deputado delegado Olim. Eu voto não pela deputada Érica e voto sim pelo recebimento da denúncia contra a deputada Isa Pena. Como voto a deputada Érica Malunguinho. Pela ordem, presidente. Acho que o voto do... Acho que pelo voto do deputado Olim não ficou muito claro. Acho que ele inverteu aí. Dá uma olhada para não ter algum problema futuro. O voto de quem? O voto do delegado Olim, pelo que eu entendi, ele votou não pela suspensão e sim pela admissibilidade. Confere, deputado Olim? Confere. Então, okay. Então, como vota a deputada Érica Malunguinho? Embora eu tenha absoluta convicção da minha posição, da minha situação aqui dentro desse conselho, eu vou me abster da decisão sobre a minha suspeição ou não, deixando os nobres deputados fazerem isso, porque acredito na coerência, na ética, e voto sim pela admissibilidade. Ok. Como vota o deputado Alex de Madureira? Senhora presidente, eu voto pelo recebimento e voto contra a suspeição. Como vota o deputado Campos Machado? Na linha do deputado Bosco Munhoz, do deputado Emílio de Souza e do meu irmão Estevão Galvão, voto contra a suspeição e sim pelo recebimento. Como vota o deputado Campos Machado? Desculpe, como vota o deputado Estevão Galvão? Excelência, eu voto contra essa história da suspeição da deputada Érica Malunguinho, mas voto pelo recebimento da denúncia. Ok, qual a votação? 9 votos não pela suspeição da deputada Érica Malunguinho, uma abstenção. Resultado que garante a não suspeição da deputada Érica Malunguinho, portanto, ela permanece na comissão com legitimidade para votar. Com relação à admissibilidade, por unanimidade, foi admitido o processo da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury. Vamos, então, para o item 4 da nossa pauta. Nós vamos votar o processo número 8502/2019, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, representação de autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Marcialia por quebra de decoro parlamentar. Relator foi o deputado Carlos Janazzi, propondo arquivamento dos autos e ciências às partes envolvidas. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Eu voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Emílio de Souza? Abre o som, deputado. Presidente, eu pediria, por um descuido, que Vossa Excelência repetisse. Como? Eu voto tudo favorável. Não ouvi o que está em votação. Está em votação o processo 8502, da autoria do deputado Douglas Garcia contra a deputada Marcialia, por quebra de decoro parlamentar. O relator foi o deputado Carlos Janazzi, propondo arquivamento dos autos e ciências às partes envolvidas. Como vota o deputado Emílio de Souza? Voto com o relator. Como vota o deputado Barros Munhoz? Voto com o relator. Eu voto com o relator. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu voto com o relator, senhora presidente. Como vota o delegado Olim, deputado delegado Olim? Eu voto com o relator, deputado Carlos Janazzi. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Eu voto com o relator. Como vota o deputado Alex Madureira? Como vota o deputado Alex Madureira, não está presente. Como vota o deputado Campos Machado? Com o relator. Como vota o deputado Estevão Galvão? Com o relator. Vamos, então, para qual votação? Por 9 votos, foi arquivado os autos e ciência a partes envolvidas. Item número 5, processo 9013/2019 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Denúncia de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira contra o deputado Frederico Dávila por quebra de decoro parlamentar. Foi relator o deputado Barros Munhoz, propondo arquivamento dos autos e ciências às partes. Como vota o deputado Adalberto Freitas? Presidente, eu só queria
Aí a senhora se equivocou com o meu nome, chamou de Adalberto Nascimento, e para mim uma honra, que o deputado Tenente Nascimento é um grande amigo, que eu adoro ele. Então, deputado Nascimento, o senhor está ouvindo, um grande abraço. Agora vamos ao voto. Excelência, eu voto com o deputado Marcos Munhoz pelo arquivamento dos autos. Tá. Muito obrigado. Desculpe, deputado. Como voto o deputado Emílio de Souza? Eu acompanho o relator, presidenta. Como voto o deputado Barros Munhoz? Eu acompanho o relator. Como voto o deputado... Eu voto com o relator. Como voto o deputado Wellington Moura? Eu voto com o relator, senhora presidente. Como voto o deputado delegado Olinho? Também tem 5, né? Sim. Como voto o deputado delegado Olinho, está sem som, deputado Olinho. Está ouvindo aí, presidente? Agora sim. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Voto deputado Barros Munhoz. Ok. Como voto a deputada Érica Malunguinho? Eu iria votar com o relator, porque o deputado falou que não aconteceu a situação do evento, etc., mas logo em seguida, na própria defesa, ele volta a exaltar, porque é importante falar que essa denúncia se trata da exaltação à ditadura do general Augusto Pinochet. Desculpe, deputada, vota sim ou não? Por favor, delegado Olinho, acho que não cabe ficar fazendo... Separar, deputada, desculpa. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Eu voto não. Vota não. Como vota o deputado Alex Madureira? Voto com o relator, senhora presidente. Como vota o deputado Campos Machado? Com o meu irmão, o deputado Barros Munhoz. Como vota o deputado Estevão Galvão? Com o relator, excelência. Qual é o resultado? 9-1. Por 9-1, propondo arquivado os autos. Item número 6. Processo 9.014/2019 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, denúncia de autoria da deputada Beth Saão contra o deputado Frederico Dávila por quebra de decoro parlamentar. Foi relator o deputado Barros Munhoz, propondo arquivamento dos autos e ciências às partes envolvidas. Como voto, o deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, presidente, eu voto com o excelentíssimo relator, deputado Barros Munhoz, propondo o arquivamento dos autos. Muito obrigado. Como voto, deputado Emílio de Souza. Eu voto com o relator. Como voto, deputado Barros Munhoz. Voto com o relator. Eu voto com o relator. Como voto, deputado Wellington Moura. Voto com o relator, senhora presidente. Como voto, deputado delegado Olinho. Eu voto com o relator. Como voto, a deputada Érica... desculpe. Como voto, a deputada Érica Malunguinho. Voto não. Vota não. Como voto, o deputado Alex Madureira. Voto com o relator, senhora presidente. Com o relator. Como voto, deputado Campos Machado. Com o meu irmão, o deputado Barros Munhoz. Como voto, deputado Estevão Galvão. Com o relator, excelência. Por 9-1, arquivados os autos. Item número 7, processo número 9482/2019 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, representação de autoria do deputado Sargento Nery contra o deputado Gil Diniz por quebra de decoro parlamentar. Foi relator o deputado Alex Madureira, propondo o arquivamento dos autos. Como vota o deputado Adalberto de Freitas? Agora encerra. Né? Pela ordem, presidente, eu voto com o excelentíssimo e competente deputado, que foi o relator Alex de Madureira, propondo o arquivamento dos autos. Como vota o deputado Emílio de Souza? Eu voto com o relator Alex Madureira. Como vota o deputado Barros Munhoz? Com o relator. Como voto, eu voto com o relator. Como vota o deputado Wellington Moura? Eu voto com o relator, senhora presidente. Como vota o deputado delegado Olinho? Eu voto com o senhor relator, Alex Como Madureira. vota a deputada Érica Malunguinho? Voto com o relator. Como vota a deputada Alex Madureira? Voto com o meu relatório, senhora presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Campos Machado? Voto com o meu amigo Alex Madureira. Como vota o deputado Estevão Galvão? Com o relator, excelência. Por unanimidade, arquivados os autos. Agradecendo a presença do deputado Adalberto Freitas, deputado Emílio de Souza. Pois não, deputado Wellington Moura. Em relação ao processo da deputada Isa Pena, a senhora já tem um relator que possa falar conosco? Quem será o relator? Hoje eu nomeio o relator e já comunico vossas excelências.
Ok? Então, eu queria agora agradecer a presença da deputada Adalberto Freitas, deputado Emílio de Souza, o deputado Marcos Munhoz, deputada Elton Moura, deputada Delegada Olinda, deputada Érica Malunguinho, deputada Alexis Madureira, deputado Campos Machado, e nada mais tendo a discutir, está encerrada a reunião, agradecendo pela ordem, deputado Emílio de Souza. Presidenta, só para cumprimentar a Vossa Excelência pela condução serena dessa sessão, que é uma sessão naturalmente mais tensa, e também a todos os membros da comissão que souberam construir consensos aqui importantes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Adalberto Freitas. Na linha do meu amigo deputado Emílio, também quero agradecer e parabenizar a senhora pela brilhante condução, mostrando que está no lugar certo para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, está encerrada a reunião. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos. Tchau, até logo.